Ô Bisotto, eu queria depois que você contasse, porque a gente estava aqui conversando com o Aldrin e com o professor, que você, me parece que você ainda tem um certo fascínio pelo Olavo de Carvalho. Isso é uma coisa Sério que, isso? é, Não é, Bárbara, não é fascínio. O que eu tento é não cair em nenhum dos extremos da dicotomia. Você tem desde a morte aí do Olavo os seguidores doentes dele, aquela tropa de gente que sofreu claramente lobotomia já, que estão falando em santo súbito, que querem canonizar, que acham ele o maior pensador do universo, e ele não é nada disso. Agora, ele também não é nenhum ignorante, ele não é nenhum idiota, ele não é nenhum imbecil, como muitas vezes os militantes de esquerda pintam. Um imbecil não teria começado um movimento do zero, como ele começou, e essa direita, essa extrema-direita fascista que nós temos hoje no Brasil, é uma invenção inteira do Olavo. é, Os outros podem tentar tirar uma casquinha. O Bolsonaro só existe politicamente graças ao papel que o Olavo desempenhou na área cultural, na área filosófica, nos debates ideológicos. Não é nenhum fascínio. Eu estou rompido com o olavismo há muito tempo. Eu classifico o olavismo como uma seita. Eu, inclusive, estava debatendo isso com outro amigo para quem enviei o meu artigo. Ele acha que o olavismo não é seita porque não é uma organização hierárquica. Eu discordo, não é preciso haver uma organização hierárquica para se configurar uma seita. Se fosse assim, Jim Jones não seria seita, era só um negócio em enredo em torno dele até chegar na Guiné. Até chegar na Guiné não claro. havia nenhuma estrutura hierárquica. Então, eu tenho críticas severas ao olavismo. Eu só procuro evitar cair nessas simplificações, nesse reducionismo, nessa coisa de, porque eu não gosto, ele é feio, bobo, mau e chato, ele é burro, bobo, e eu não quero acreditar que ele sirva para nada. Não é assim. Aliás, esse é o caminho da derrota. Foi com essa postura que ele engoliu a esquerda e a centro-esquerda nos últimos 15, 20 anos. Tá certíssimo. Não, eu lembro no começo dos anos, não, acho que não era começo dos anos 90, mas tipo 93, 94, de ler coisas do Olavo de Carvalho que eram bastante interessantes, que eram bastante e de comentar em coluna coisas que ele havia dito, como, olha que coisa bacana, que coisa. E de repente esse cara ficou doido. Eu acho que ele teve um processo sei lá, ou ele é psicopata ou algo assim, mas eu me lembro de ficar cativada com coisas que esse cara disse. Então, não vamos também desprezar completamente, porque de fato ele sozinho engoliu a esquerda e lançou um movimento sozinho, e ele não é exatamente um idiota. Ele é bastante carismático, ele falava de uma maneira, ele conquistou corações e mentes. Então, o próprio Jim Jones tinha lá o seu fascínio. Todos esses carismáticos aí tem uma estratégia, a gente tem que ao menos tentar aprender alguma coisa com isso. Senão, nós vamos cair nessa de novo. Eu não sou um conhecedor da obra do Olavo de Carvalho. Eu tentei ler o mínimo, né, organizado lá pelo caríssimo Felipe Moura Brasil. A impressão que eu tive, apenas uma impressão de um leigo, tá? Não sou intelectual como vocês, mas a sensação que eu tive é de um cara que, indiscutivelmente, leu muita coisa, leu autores, inclusive, que eram pouquíssimo conhecidos aqui da inteligência brasileira. Divulgou muita gente que era pouco conhecida aqui, né? Mas ele não digeriu muito bem aquilo que ele leu. A sensação que eu tive, eu li algumas impressões umas conclusões que ele traçou ali de Kant, por exemplo, que eu já tentei ler também e não consegui entender quase nada. Mas me parecia uma coisa meio de alguém que lê textos muito complexos, rumina aquilo sozinho, não discute com ninguém, tira conclusões sozinho, é um pensador solitário, sabe? Quando o professor é um acadêmico, sabe melhor do que eu, que você estuda, você está se preparando para escrever um texto, você estava falando aqui agora. Uhum. Você troca impressões com uma série de pessoas a respeito daquilo que você está escrevendo, para você ver se você está numa linha plausível, Tá. se faz sentido. Essa troca acadêmica, eu acho que faltou no Olavo. Tá, então, se me permite... Não eu tô não, viajando. não, tá certíssimo. Duas considerações. Primeiro, assim, muita gente questionou se era ou não um intelectual.
Então, existe aí uma leitura muito rasa de que o intelectual é alguém que chegou, sei lá, num topo de uma carreira universitária, escreve livros e publica, e, enfim. Não. Se a gente for pegar, inclusive, o próprio Olavo, ele tinha uma implicância enorme, a gente sabe, com a esquerda, né? Às vezes não sei nem se implicância, talvez um ódio, uma coisa interiorizada, né? E ele foi na juventude de esquerda, então tem também alguma coisa ali que aconteceu. Mas ele atacava demais o Gramsci. O Antônio Gramsci, um marxista italiano. Que é fácil de atacar, inclusive. Ele tem as questões ali, mas o Gramsci ele tem um pensamento muito interessante também. Enfim, você tem que ler, tem que estudar. Enfim, fui aluno de um professor Marco Aurélio Nogueira, que escreve no Estadão, que entende muito de Gramsci, enfim, né? Agora, para o Gramsci, o intelectual não é necessariamente aquele que tem uma formação. O intelectual é um organizador da cultura, é alguém que se coloca à disposição, vai para o debate e discute. Nesse sentido, Aldre, Bárbara, o Lula, como um organizador de um partido, ele foi um intelectual, embora uma origem operária. O Fernando Henrique poderia ter tido toda a carreira universitária sem ter se tornado um intelectual, porque ele foi para o debate público. De certa maneira, o Olavo também foi para o debate. Agora tem um ponto que o Aldrin coloca que eu acho interessante, aí vocês podem depois discordarem ou não. Mas a falta de uma formação sistemática na academia impediu de ter o que, Aldrin? O contraditório, a discussão. É isso. Então, quando você está na academia, você lança uma ideia e os seus pares, que podem ser simpáticos ou não, vão debater. É isso. E aí você tem que aprender a ser vencido num argumento. Você retruca. Ele não teve isso. Ele não admitia. Não admitia. E aí tem são umas loucuras, né? Mas aí tem um componente também autoritário, porque ele poderia ter feito esse debate nas redes sociais e aí, quando um aluno dele falava alguma coisa, ele já era agressivo, ele xingava. Ele já mandava para aquele lugar. Sim, usava muito palavrão. E aí e olha o paralelismo. Esse palavrão que ele falava era assim, olha, ele é muito sincero. O que falavam do Bolsonaro em 2018? Autêntico. Autêntico, sincero, verdadeiro. É o tiozão do churrasco que fala, né? Enfim, que come frango com farofa e se suja. Como se isso fosse... Isso, de fato. Mas isso é proposital. É como o Jânio que botava caspa. O pãozinho aqui, né? E uma tubaína com pão, com mortadela, né? Então, e o Olavo, ele foi um intelectual agora. Tem que matizar. Ele foi o parteiro da direita no Brasil. Acho que não tem força para ser um parteiro. Agora, ele estava ali e ele verbalizou, ele escreveu. E outra coisa, antes de todo mundo, ele entendeu as redes sociais. Sim. Ele estava nas comunidades do Orkut, depois ele migrou, então ele sabia se comunicar como poucos. E o Bisotto escreveu esse texto para que ele gentilmente, e eu me senti muito honrada, me deu para ler. Hoje eu li o texto dele e ele pediu para comentar, então eu comentei. E é muito interessante, é uma leitura que eu recomendo que vocês amanhã, eu recomendo, como diria o Emerson Fittipaldi, leiam, porque ele faz uma análise muito interessante das fontes do Olavo de Carvalho e de por que ele era como ele era, por que ele renegava Newton, por que ele era um anti-iluminista. Isso. E isso que o Bisotto ensina nesse texto dele é muito... Porque ele era um cara coerente, no fim das contas. Depois ele, evidentemente, deu uma pirada legal, mas ele era um sujeito... E eu acho que ele tinha até uma coisa meio que ele bebia em excesso, ele ficou ali meio paranoico com aquelas armas... do lado, como o Bisotto até fala, não quero estragar o texto, mas do lado de Langley, na Virgínia, né? Ele estava ali do lado da CIA, né? Na Virgínia, que é um estado todo particular, que é um estado super conservador e tal, que é o primeiro estado, né, americano, que foi onde os conservadores lá, como é que chama, os que vieram no Mayflower, né, que vieram fugidos da Inglaterra, desembarcaram nos Estados Unidos, chegaram e então é o primeiro estado americano e tem toda uma simbologia. É muito interessante ler essa matéria. Quero ler, Bisotto, quero ler. Eu, inclusive, amanhã? Provavelmente amanhã. Eu estou esperando aí mais alguns retornos. Já fiz mais algumas conversas hoje de tarde com alguns colegas para trocar ideia.
Uma das coisas que eu relato no artigo, professor, é justamente sobre a falta de conhecimento do Olavo do Gramsci. Quando eu conheci o Olavo, foi em 2004, e naquele momento, sim, eu poderia dizer, Bárbara, que eu estava absolutamente fascinado por ele. Uhum. Eu entro em contato com ele por e-mail. Bisoto, quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? Vamos lá, eu vou fazer 36 essa semana, daqui a 2 dias eu faço 36, então você desconta 16, né? Eu era um menino, mas eu peguei... 16 anos. Então... Eu entrei em contato com ele e mandei uma série de correções, inclusive factuais, de erros que ele cometia ao analisar Gramsci. E foi uns 4, 5 e-mails para lá, para cá, com ele me respondendo. Imagine o fascínio que isso exerceu sobre um moleque de 16, acho que eu tinha 18 em 2004, eram 18 anos, isso. Num moleque de 18 anos do interior, sem acesso nenhum a grandes jornalistas, a grandes pensadores. E aí tá um cara lá que escreve no Globo, que escrevia na Zero Hora, que escrevia na Folha, no Estadão, me respondendo e-mail. Esse mesmo cara tinha um site, eu não era o único, ele fez isso no Brasil inteiro. Tem gente que hoje está no tal do gabinete do ódio do Bolsonaro, que é oriundo daí. É a turma do site do Mídia Sem Máscara, eu conheço vários. Sim. Alan dos Santos é fruto disso. Tem vários daqueles ali, tudo cria do Olavo. Mas ele tinha esses problemas, esses defeitos dele de formação, justamente por não ter passado pela academia, mas no mais, eu só tendo a discordar da Bárbara de que ele ficou louco. Eu não vejo loucura, Bárbara, no final da vida dele. Eu vejo uma coerência quase linear com o que o Olavo era. E o que o Olavo era? Ele é um converso ao perennialismo, ele se converte ali nos anos 70, logo quando ele se introduz na astrologia simbólica. O perennialismo é uma corrente ultra-tradicionalista que defende que é a sociedade moderna. E quando eu falo sociedade moderna, eu estou falando de absolutamente tudo que veio desde o Renascimento. O perennialismo renega tudo isso. Ele diz que o método científico é lixo, e aí ele se sente à vontade para dizer que Newton estava errado. Ele não precisa fazer cálculo nenhum, afinal, o racionalismo newtoniano está todo errado, a mecânica newtoniana está errada. O Einstein é um picareta. A Terra não foi provada que é esférica. Não tem prova nenhuma disso. O próprio sistema da astrologia simbólica, originalmente, ele só para em pé num sistema de terra plana. Esse é um outro debate que uma hora eu vou escrever um artigo sobre isso e explicar por que da obsessão dessa galera com terra plana. Não é de graça. É porque se for lá para os modelos aristotélicos, lá antigamente, bem antigamente, aqueles modelos simbólicos, cosmogônicos, que explicavam o universo, a vida e tudo, só param em pé com uma terra plana. E um universo que vai subindo em esferas, uma superior à outra, aí vai entrar na história da Cabala, enfim, é um outro papo. O Olavo acredita nisso. O Olavo era perennialista, era ultra-tradicionalista e rejeitava todo mundo moderno. Ele acreditava que os Beatles não tinham feito as músicas dele, que foi o Adorno que compôs as músicas dos Beatles. Maravilhoso. Procurem esse vídeo, é um vídeo maravilhoso. O Olavo explicando que os Beatles não entendiam nada de música e que quem fez tudo foi o Adorno. Para pessoas normais, você morre rindo. O Quincy Jones também fala que os Beatles não entendiam nada de música. E o Quincy Jones é o maior arranjador. Mas dizer que o Paul McCartney e o John Lennon não foram os autores das músicas que fizeram isso sucesso. Já é outra coisa. Isso é mas demais, né? Que os Beatles são bem primários. É que eles, sabe... Tem muita música. E só quem não leu Adorno acha que o Adorno comporia Let It Be. Adorno era um pé no saco. É horrível ler Adorno. Exatamente, é um pé no saco. Não, mas é piração. Pode falar. Não, é porque é o seguinte, né? Acho que politicamente tem uma coisa nisso que o Bisoto tá falando e também a Bárbara, né, Aldrin, que é a questão política. Então muita gente fala que o Olavo ele é um parteiro do conservadorismo. Acho que não. Não. Ele não é um conservador, ele é um reacionário. Sem porque dúvida. Ao negar a modernidade, os ganhos da Revolução Francesa, os avanços, porque veja só, a estrutura mental ou política dele é hierárquica, ela é quase feudal, então essa coisa de você ter aí, e na sociologia isso é muito importante, que é uma sociedade estamental. Você não tem mobilidade social, você não tem liberdade, você não tem indivíduo, você tem estamento, você é servo, você faz parte do clero ou você faz parte de uma nobreza, de uma aristocracia. Então, mas é isso que ele quer conservar. Ele quer conservar tradições
Mas aí que tá, ele não só quer conservar, ele quer retroceder, ele é um reacionário, porque ele quer voltar a um passado. Ele quer, mas como né? Ernesto Araújo lá, o Ernesto quer voltar para Torquemada. Sim. Ele quer destruir tudo. Sim, que de fato, quer destruir tudo. Também alguém que leu o Olavo de Carvalho e que aplicou a política internacional, isolou o Brasil, acreditando que Trump era o salvador da civilização ocidental cristã. Não é isso, Bisotto? É mais ou menos isso. No fundo, eu tenho uma teoria que eu venho elaborando há algum tempo. Eu acho que eles não queriam salvar nada, professor. No fundo, não há projeto positivo nenhum no olavismo. O Olavo tinha uma frase, com a boçalidade e grosseria que lhe eram peculiares, que ele dizia que ele não tinha projeto nenhum, que ele veio para foder tudo. A frase era exatamente essa. Eu vim para foder tudo. Terra arrasada, e o professor falava ali do negócio dos estamentos, tem alguns textos do Olavo, não são poucos. Pode jogar no Google que acha, é só jogar os termos. Olavo de Carvalho, castas. O Olavo era um defensor ardoroso das castas. Isso. Ele dizia, e aí quando se contestava, mas e se um grande intelectual nascer lixeiro? E aí ele dizia, não, no próprio sistema das castas existe a vacina para isso. Se o lixeiro realmente for um sábio, um Brahmane no caso, ele vai chegar a Brahmane. Então a sociedade precisa positivar legalmente o modelo das castas e aí cada um se vira porque o universo trata de ajeitar. Ele não acreditava igual... O Olavo é profundamente reacionário por um nível assim. Eu encerro o artigo dizendo: as pessoas acreditavam que se tratava de uma disputa política, ideológica e de guerra cultural. Não, é muito pior do que isso. Está no mesmo nível, por exemplo, do nazismo com a nossa sociedade atual. Comunismo e capitalismo brigaram por 100 anos e não tinha problema. Porque os dois, de cada um a seu modo, expressavam a modernidade. O nazismo não. O nazismo queria voltar para o tempo dos mitos nórdicos, retroceder séculos. A disputa que o Olavo propõe é uma disputa civilizacional. É muito mais profunda do que uma mera disputa político-ideológica. Exatamente. Olha, eu tenho uma revelação para fazer. Faça. Bisotto, que sabe tudo do Olavo de Carvalho, não sabe o que eu vou falar agora. Você sabe que o Olavo de Carvalho mudou, né, no estilo dele, né? Ele era um cara mais comedido, dava entrevistas mais comportadamente nos anos 90. Aí algo acontece ali no início dos anos 2000, ele vira esse cara desbocado, boca suja, que fala grosso, não sei o quê. Você sabe o que aconteceu? Ele encontrou um modelo... Foi roupa tua, Aldrin. Não. Ele se inspirou numa pessoa que está aqui nessa mesa, que serviu de modelo para Olavo de Carvalho. Bárbara Gance. Pode reparar. Ele fala igualzinho a Bárbara Gance. Ele fala alto, ele é boca suja, ele gesticula. Ele sempre imitou a Bárbara Gance. Você sabe de uma coisa? Vocês não sabiam disso? Quando eu estava na Folha, o Matina Suzuki, que era o chefe da redação, ele falava assim: nós vamos lançar o livro de etiqueta da Bárbara Gance. Ia fazer sucesso. Ia fazer sucesso.